ao contrário de Watson, ele não olha só para os estímulos e para a resposta. Ele olha para o conjunto de respostas ou de ações, para as consequências que essas ações tiveram, e essas díades, né, o responder e as consequências, elas não ocorrem no vazio, elas ocorrem num contexto. Então, o behaviorista skinneriano, ele olha para o contexto, que são os estímulos antecedentes, para o responder, que é um termo técnico, mas são as ações, né? E para as consequências dessas ações. É o que a gente chama de contingências tríplices. Então, sempre o analista de comportamento, que é um nome moderno e atual, né, para os behavioristas skinnerianos, ele sempre olha para o mundo a partir desta lente, né, das contingências de reforçamento, né? A aprendizagem é o grande foco, né, do behaviorismo skinneriano. Ele tem um grande livro chamado Tecnologia do Ensino, onde ele diz que uma das grandes descobertas da ciência do comportamento foram os princípios de aprendizagem, os princípios de comportamento que podem explicar o aprender. O que ele vai dizer é que, dadas as condições adequadas, todo ser aprende. Não há aluno problema. Não há professor problema, há uma relação professor-aluno, há uma relação entre as condições de ensino, as características do aluno e as consequências arranjadas para esse ensino que estão inadequadas, que são problemáticas. Então, o objeto de estudo de Skinner é relacional. Então, ele vai dizer que o aprender não é o aprender do aluno, é um aprender que está relacionado com as condições de ensino e com o manejo de contingências. Ele define que ensinar é arranjar contingências de reforçamento. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que um ser, né, para que ele aprenda a ler, por exemplo, ele vai precisar de condições contextuais, que são as condições facilitadoras para que este ler ocorra e possa ser reforçado positivamente, possa ser incentivado, possa ter consequências naturais. Então, aqui tem um detalhe importantíssimo, que não é um detalhe, é importância, né? É um grande aspecto, que é o seguinte: o ideal do aprender é que o ser aprenda e tenha consequências naturais deste aprender. Então, quando eu recito uma poesia, né, eu aprendi a ler, por exemplo, já sou um alfabetizado, leio uma poesia e tenho um imenso prazer e leio aquela poesia em voz alta e imagino as coisas que eu estou lendo, a gente diz que este ser está emitindo, né, tem uma habilidade, né, cuja consequência é natural. É o prazer da informação, é o prazer de se ouvir, né, são as relações entre as palavras, as relações com as histórias da sua vida, é o que se chama de consequências naturais. E o ideal da educação é que você ensine habilidades cujas consequências sejam naturais, porque a hora em que as consequências naturais ocorrerem e forem positivas, elas se encarregarão de naturalmente manter aquele comportamento. E como que o professor faz isso? Então, essa é a grande contribuição. Ele faz, né, como professor, propicia condições facilitadoras para o aprender, né, fornecendo, né, arranjos de ensino. Então, uma das descobertas de Skinner foi a modelagem. Modelagem, o que é? São aproximações sucessivas ao comportamento final desejado. Muito bem, eu quero que uma criança leia uma poesia, né, de Carlos Drummond de Andrade, sem silabar, com compreensão e com prazer. Esse é o meu objetivo final. Mas para que eu comece isso, né, o que é que eu preciso fazer? Então, arranjar os estímulos, que são os códigos arbitrários da língua, as letras, as sílabas, as sentenças, as frases, de um modo gradual, para que diante de cada etapa o responder possa ocorrer sem grandes dificuldades, porque tem pesquisas mostrando na nossa área que o aprendizado pelo ensaio e erro é extremamente aversivo.
O errar, ao contrário do que outras abordagens defendem, o errar ele pode ser importante para o educador, porque na hora que o aluno erra, o educador está percebendo o que ele não pegou, o que o educador precisa reiterar. Mas para o aluno, para o aprendiz, o errar é extremamente punitivo, é extremamente aversivo. E um ensino com muitos erros, com muita tentativa e erro, um ensino de alta complexidade, ele gera consequências aversivas. E ao gerar consequências aversivas, diminui a probabilidade das respostas. Então, ao contrário do que a escola clássica pregava, né? A escola clássica em termos, porque há muitas escolas hoje de São Paulo que você entra na escola, está escrito assim, é pelo caminho das pedras que se atinge o estrelato. Então, de novo, a nossa tradição judaico-cristã valoriza o sacrifício, valoriza a dor, valoriza a penalidade como uma coisa que tenha mérito. E Skinner inverte todo esse raciocínio. Ele diz, o aprender tem que ser suave, gostoso, agradável e gradual. Então, se eu quero que um ser aprenda a ler, que é o exemplo que nós estamos aqui dando, vamos gradualmente, como se fosse, por exemplo, uma brincadeira, né? Uma criança que é o ser que tem condições de começar a ler, em torno dos seus 5, 6 anos hoje em dia, né? Na hora em que ele está se expondo aos códigos arbitrários da língua, o que eu tenho que levar em conta? Que aquele código arbitrário, aquela letra A, que só tem sentido para mim, para você que somos alfabetizados, mas não para aquela criança, qual é a função disso na vida dela? Na hora em que ela decifrar aquele código, ela vai ter acesso a inúmeras informações que ela não tem hoje. Então, é relevante para ela? Essa é uma das grandes perguntas que o behaviorista faz. O que eu quero ensinar é relevante para o meu aluno? Se sim, é relevante para a cultura? É relevante para que ele sobreviva? Então, vamos lá. Qual a forma de fazer? Gradual, que obtenha sempre consequências naturais e reforçadoras positivas. O que tecnicamente tem sido descoberto? Que há alguns caminhos que são mais fáceis que outros. Há alguns caminhos que produzem consequências reforçadoras positivas, alguns caminhos que produzem a punição. E um dos caminhos que produzem as consequências reforçadoras positivas é ir gradual. Aí você vai me perguntar, quão gradual? Como que eu defino a rapidez do meu ensino, o ritmo? Quem define é o aluno. Você propõe para ele uma atividade inicial, né? Experimenta. Skinner tem uma grande frase que é o seguinte, nunca tenha verdades eternas, experimente sempre. Isso é uma frase famosa dele, né? Então ele era um cara extremamente aberto, né, às verdades descobertas pelo experimentar. O que não pode, e aí eu preciso fazer um parênteses, é você conceber que este aprender depende única e exclusivamente do ser que aprende e que depende única e exclusivamente de uma estrutura de mente. Skinner abandona esta concepção, negligencia, rejeita, condena e critica. Ele diz, a concepção de que o ser que aprende é o único responsável pelo seu aprender, que ele tem uma estrutura que o responsabiliza, é rejeitada por Skinner por uma coisa que ele chama de rejeição ao mentalismo, que é uma concepção clássica na psicologia de dizer que nós, seres, temos uma estrutura de mente que é a responsável por aquilo que fazemos. Skinner vai inverter essa concepção, ele vai dizer, não, somos um ser que tem uma filogênese, então a gente tem um cérebro, a gente tem uma bioquímica, a gente tem um organismo. Mas o meu aprender dependerá da interface entre esta filogênese e as condições de ensino propiciadas pelo professor, pela escola. Se essas condições forem inadequadas, no sentido de que elas não são graduais, de que elas propiciam consequências aversivas, este ser não aprenderá. E não aprenderá não porque ele seja incapaz, mas porque as condições são inadequadas. Então a avaliação, ela assumiu um caráter na nossa escola eminentemente punitivo. E para o analista de comportamento, para Skinner,
Avaliar o aluno significa só verificar se aquilo que eu penso que eu ensinei de fato. Então, é simplesmente isto. É mais uma etapa e na concepção do ser que aprende, naquela concepção de que o ser que aprende é um ser único, em constante construção do seu aprender, né? Eu até brinco que Skinner é construtivista nesse aspecto, né? Porque ele entende que nós estamos o tempo inteiro construindo os nossos repertórios, né? Ad infinitum. Como o ser é único e constante construção do seu aprender e os ritmos são individuais, né? Esta avaliação ela deveria ser contínua, porque você pode aprender num ritmo diferente do que eu. Quem diz que o aprender se dá em anos? Que eu tenho 1 ano para aprender a ler, aprender as operações fundamentais da matemática. Isso que estabeleceu foram códigos arbitrários das culturas, né? O Skinner, junto com o professor Fred Keller, eles criaram, a partir dos princípios comportamentais, o ensino individualizado. Aliás, Skinner foi um dos precursores do computador na educação, porque o ensino individualizado ele pode ser favorecido pelo computador. Então, quando você acompanha individualmente o seu aluno, quando você tem condições de vê-lo aprender passo a passo, a avaliação é praticamente natural, porque você está ali trabalhando, arranjando as condições de sala de aula, você propõe atividades em que você dá o feedback, você corrige, isso não é avaliação, você está ali no calor do ensino e logo em seguida você dá uma situação para ele, análoga à que você trabalhou e mede o desempenho dele sem necessariamente ter a sua correção, o seu feedback imediato. Então, a avaliação nada mais é para o behaviorismo do que uma etapa do processo de ensinar e de aprender, onde você verifica do modo mais natural possível, do modo menos aversivo possível, se aquilo que você acha que ensinou de fato o aluno aprendeu. A palavra escola, a origem do termo é lugar onde se conversa. Então ele diz o seguinte: as escolas do futuro serão muito diferentes do que elas são hoje. Ao invés de lugares cinzentos, sombrios, né, elas serão lugares agradáveis, lugares que têm um cheiro bom, lugares que têm coisas bonitas, como lojas agradáveis no shopping ou como lugares bonitos que a gente visita. Serão lugares onde as pessoas não serão avaliadas, porque as pessoas não gostam de conversar quando estão sendo avaliadas. Então ele retira da educação aquela avaliação com conotação aversiva e com a conotação de que sou eu que estou julgando você. Ele retira todo esse status de onipotência da avaliação, como sendo um direito do professor e um recurso de poder, né? Retira isso e coloca a avaliação como um momento técnico, que eu posso ou não precisar de uma forma mais formal. Se eu tiver uma condição de ensino e uma infraestrutura onde eu possa acompanhar o meu aluno individualmente, seja com a ajuda de monitores, seja com a ajuda de computadores, a avaliação será um momento natural onde a diferença entre ela e o ensino é simplesmente a diferença da minha presença como professor, corrigindo e dando um feedback imediato. A avaliação é um momento onde o aluno se comporta sozinho, sem o meu feedback imediato, né? O meu feedback vai ser depois para dizer para ele, olha, você acertou, você errou. Enquanto eu estou ensinando, né, a cada comportamento dele, eu digo, olha, não é assim, é desta forma, então eu estou corrigindo e modelando. A avaliação é o momento onde eu retiro isso para testar como ele é sozinho, né? É só isso, é mais uma etapa, né? Na questão da avaliação, essa retirada do aspecto punitivo é porque a punição gera respostas emocionais colaterais extremamente malévolas ao homem, né? A resposta de ansiedade, de apreensão, de
de fobia, de pânico, que são incompatíveis com o aprender. O aprender tem que ser numa atmosfera extremamente agradável, como esse estúdio que a gente está aqui agora, gostoso, cheio de plantas, cheiro gostosos, atividades envolventes, né? Então, a avaliação, ela perde na análise do comportamento aquele caráter ideológico de poder, e o professor, ao avaliar, ele avalia o todo. Então, se ele perceber, por exemplo, né, nós temos um problema quando a gente diz isso, né, que a gente não avalia só o observável. O problema que a gente tem é como eu vou medir, qual é o meu acesso. Como professor, diante de 20 alunos, de 30, de 40, é difícil eu perceber, por exemplo, que o meu aluno, o Alfredo, por exemplo, os pais se separaram ontem e ele estava chorando durante a avaliação. Se eu tenho menos alunos e se eu acompanho e vejo que o Alfredo era sempre sorridente e que justamente no dia em que eu ponho ele numa situação de teste, eu vejo ele tenso, choroso, e na hora em que eu vou perguntar, ou na hora em que eu tenho outros dados, eu percebo que ele está num momento de crise, obviamente eu levo em conta todos esses aspectos, que eu tive algum recurso observável, né? Eu tive as 2 lágrimas caindo, eu tive algumas dicas de tensão dele, então a gente sempre precisa do observável. Mas o analista de comportamento não se atém a ele. Ele estuda o que a gente chama de eventos encobertos, que são os pensamentos, as próprias emoções que ocorrem juntos. Então, o analista de comportamento está sempre atento. Um analista pergunta para um aprendiz: você errou essa